Fala galera, bem-vindos a mais um Rito Rápido aqui na Ordo Imperium Fortuna. Eu sou o Gigin e hoje vamos falar um pouquinho de um tema que é bem conhecido, bem famoso, mas que pouca gente sabe que ele veio muito lá de trás, certo? Vamos falar hoje sobre vampirismo, certo? O tema é vampirismo psíquico e vampirismo energético, né, que muita gente já deve ter ouvido falar por aí. Inclusive existem práticas, até aqui no portal a gente fala um pouco sobre isso, tem alguns livros sobre isso, mas já a gente chega lá. Bom, primeira coisa, pra quem não sabe o que é um vampiro, porra mano, é alguém que nunca foi no cinema, né? O vampiro é aquele cara que vem chupar você durante a noite, certo? E te deixar cansadona. Bom, também existem as vampiras que vêm chupar você e deixar você cansadão. Em alguns casos ele pode até te matar ou te deixar viciado naquilo, né? Bom, pensando dessa forma, a gente vê de um lado poético, bonitão, que vendeu muito livro, cara, muito livro mesmo, e que vendeu filme pra cacete. Então é por isso que eu não vou precisar explicar muito comportamento de vampiro, visual de vampiro, até porque o visual tem mudado um pouquinho, né? E na verdade não funcionava bem assim. Bom, os primeiros registros que a gente tem sobre vampiro, na verdade, lá em Gilgamesh, na epopeia de Gilgamesh. Galera, essa porra é velha pra cacete. E lá dizia que Lilith, né? Lembram da Lilith? Aquela safadinha? Então, pois é. Babilônica e etc. Bababá. Ela teria dado um rolezinho com Samael, certo? E logo que eles saíram do Éden, né? Então, por conta disso, eles tiveram alguns filhotes, certo? E esses filhotes tinham que se alimentar da essência humana, que poderia ser ou a alma ou o sangue, vamos colocar assim. Isso seria a base do vampirismo em si, de acordo com a epopeia de Gilgamesh. Porém, isso foi passando, lembrando que Gilgamesh era sumério, né? E os sumérios também acreditavam que quando uma pessoa, ou um ser, no caso, fosse amaldiçoado, ele já se tornava um vampiro, né? Obviamente a palavra vampiro não existia, eles tinham uns nomezinhos engraçados, tipo Ipuco, Upuco, né, para vampiros, que eram, no caso, pessoas que tinham sido amaldiçoadas e tinham sido tiradas da sociedade. E aí, se você for parar para pensar bem, esse lance de ser retirado da sociedade, ser expulso da sociedade, se repetiu em vários romances de vampirismo, né? A gente pode ver, por exemplo, o do Drácula, certo? Onde Vlad Tepes ele negava a igreja para então ele se tornar amaldiçoado e ir caçar, né, a alma das pessoas. Sendo que a história no geral era só que ele era um coronel, sei lá, alguma coisa do exército deles lá, que era muito absurdamente cruel e assustava todo mundo ao redor, né? E aí tornaram ele vampiro. Então você vê que o vampiro ele sempre vai estar à margem da sociedade. Mas e hoje em dia? Como é que seria um vampiro hoje em dia? A gente tem uma obra muito engraçadinha do Paulo Coelho chamado Manual Prático do Vampirismo, que é um livro tão ruim, mas tão ruim que ele mesmo mandou recolher depois que ele começou a fazer sucesso para não queimar o filme dele. A gente tem algumas versões desse livro aí na internet, se não me engano até que no portal vocês podem encontrar para baixar. Eu li e assim, apesar de ser ruim, não é realmente totalmente viajado, né? Ele não escreveu sozinho, ele escreveu com uma galerinha da época ocultista, e na época ocultista dele a galera usava muita droga, né? Então tipo, saía muita porcaria lá. Bom, mas existe mesmo o vampiro? Bom, o vampiro que suga sangue e que transforma as outras pessoas sugando sangue realmente não existe. O que a gente vê no ocultismo em si, o que a gente chama de vampirismo, são dois tipos, né, que normalmente aparecem, que é o vampiro energético e o vampiro psíquico. O vampiro energético, ele drenaria a energia de outros seres para sobreviver de alguma forma pelo fato dele não conseguir gerar a energia do plano o qual ele está vivendo. Ou seja, um vampiro energético, ele não seria um humano drenando a energia de um humano,
né? E sim uma entidade de outro plano, seja do umbral, seja do plano cinza, plano da chuva, inferno, o que vocês acreditarem, que veio para um outro plano que ele não pertence. Ou seja, vamos dizer que uma entidade do umbral veio para o plano físico, plano da Terra, e para sobreviver aqui, ela, por não conseguir gerar energia, o qual é a frequência desse plano, ela tem que drenar a energia de pessoas que vivem nesse plano, que são originais desse plano. Inclusive isso gerou algumas pinturas, né? Que uma das pinturas mais famosas sobre vampirismo é uma espécie de monstro sentado no peito de uma mulher enquanto ela dorme, né? Porque de acordo com as lendas, os vampiros eles viriam te atacar enquanto você dorme. Ou seja, enquanto você estivesse totalmente vulnerável e mais próximo do plano astral, né? Que é quando você sonha. E isso, se vocês pararem para pensar, lembra um outro bicho que ataca as pessoas quando elas dormem, que são as bruxas. Inicialmente, as bruxas elas eram consideradas seres que mudavam de forma por terem feito pacto com o capeta, né? E à noite elas viriam para sugar a energia das pessoas, de nenéns e de sugar o leite de mulheres grávidas. Cara, é uma viagem tão doida. E elas eram chamadas de strigoi, por aí vai. E a gente sabe, né, que bruxa tem várias culturas, então não vou ficar falando aqui todas elas, porque são muitas, né? Isso daí daria um podcast e não um rito rápido. Então o que rola? Essa ligação entre bruxas, certo? Pessoas que foram afastadas, amaldiçoadas e vampiros sempre existiu. Ou seja, quando alguma coisa precisa sugar algo de alguma outra coisa, é considerado vampirismo. Ah, mas eu conheço alguém que me falou que consegue drenar a energia dos outros. Bom, existem sim rituais onde você pode drenar a energia de outrem, certo? Mas uma coisa que um vampiro tem que fazer é drenar para que ele possa sobreviver nesse plano. Se você drena a energia de outra pessoa, você não vai usá-la para algum motivo. Você simplesmente vai usar para tirar a energia de outra pessoa. Você não vai colocá-la dentro de si para existir ou por alguma outra utilidade, porque você mesmo já consegue drenar esse tipo de energia. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de ritual é sim uma espécie de vampirismo, é uma drenagem energética, mas não na base de vampirismo conhecido pelos babilônicos, pelos sumérios e etc. Por eles, quem faz o vampirismo teria que ser uma entidade de outro plano, certo? Até por isso alguns consideram alguns demônios como vampiros, certo? O que um ser humano normalmente faz é o que a gente chama de vampirismo psíquico. O vampirismo psíquico ele não existe só no mundo oculto, ele também existe, né, em vários outros tipos de estudo mais psicológico, etc., que mostra uma pessoa que ela consegue estressar mentalmente outras pessoas. Como assim? A gente sabe que a presença de uma pessoa, inclusive foi postado um ritual de presença, ela pode incomodar outras pessoas. E quem nunca conheceu alguém que era só chegar em algum lugar, todo mundo já se sentia mal? Essa pessoa ela não está drenando a energia de outras pessoas, mas ela está impondo, no caso, a presença dela para quem está naquele local. E isso daí já seria um vampirismo psíquico, porque a cabeça das outras pessoas é um pouco invadida pela energia dessa outra pessoa que é um vampiro, né? Ah, meu Deus, mas como é que faz isso? Bom, o vampirismo psíquico ele pode ser energético, simplesmente energético, ou mental, né, no geral. Uma pessoa que fala coisas com você, é quase uma hipnose, vamos colocar assim, ela pode bagunçar a tua cabeça e deixar você meio zoado, né? Termos técnicos maravilhosos, né? Mas como é um rito rápido, né, a gente não vai aprofundar e falar os termos corretamente, a não ser que o assunto, né, faça sucesso e a gente possa criar aí um podcast mais rápido, mais longo, né? Então o que rola? Se uma pessoa lê a Bíblia Vampírica, que é um outro livro aí bem conhecidinho que ensina a galera a vampirizar, ou lê esse manual do Paulo Coelho
e começa, sei lá, a drenar a energia de outras pessoas, ela não se torna um vampiro. Ela se torna, assim, uma pessoa absurdamente inconveniente. Até porque isso normalmente é utilizado como arma. Mas ela não é um vampiro, ela só é uma pessoa que drena energia. Porém, se você tem alguma entidade fazendo isso, ela faz por natureza própria, ela faz para existir, e isso sim a coloca dentro do âmbito de vampiro. Ou seja, ela seria uma dessas crias de Lilith com Samael e etc. Por quê? Porque ela tem obrigatoriamente que drenar energia, porque ela foi expulsa do plano original dela. Assim como Lilith foi expulsa do Éden, saca? Por ter feito fuque-fuque, né, com o nosso querido Samael enquanto ela dormia e ele estava em forma de cobre, né? Então o que rola? Vocês veem novamente aí que a origem de tudo, dessa expulsão da sociedade de alguma forma, é o que torna o cara um vampiro. Ele precisa sugar algo de quem ainda existe naquele plano para que ele possa estar lá. Se vocês olharem, tem toda uma questão social em volta disso, e o termo vampiro também é utilizado por pessoas que não tem nada a ver com energia, psíquico, psicológico, nada. São simplesmente pessoas que estão lá tirando algo de alguém para poder existir no meio dela, né? Então, no ocultismo em si, o vampiro seria somente mais uma categoria de entidade, espírito, demônio, etc., certo? E o termo vampiro em si, né, que foi tão romantizado, ele é simplesmente alguém que está sugando algo de alguém. Pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser sangue, pode ser energia, apesar de que vocês não vão ver ninguém, né, do plano físico sugando sangue de ninguém. Apesar de algumas pessoas falarem que bebe sangue para sugar a energia dos outros, a gente sabe que tudo que essa pessoa vai ter é um bom vômito, uma boa diarreia, certo? Então não acreditem quando alguém diz que é vampiro, certo? Existe uma certa modinha aí dentro do ocultismo de pessoas que se vestem de preto, jogam RPG e dizem que são vampiros. Gente, é um bando de babaca, certo? Desculpa aí babacas que visitam aqui, gente, a gente gosta de vocês, certo? Eu só tô falando isso porque não é um caminho de evolução de forma alguma. Até porque isso te torna um parasita, certo? Energético. E te tornaria se você realmente precisasse disso. Então você só é um babaca mesmo, desculpa, certo? Então isso é só uma introdução sobre o vampirismo, tem muita coisa pra falar sobre esse assunto. Se as pessoas gostarem desse podcast, a gente pode ir gravando mais falando de cada um deles, porque o vampirismo tá em todas as culturas, em todas as épocas e de várias formas diferentes, algumas bem assustadoras, algumas até bem fofinhas, certo? Bom, esse é um rito rápido, a gente só dura aí uns 10 minutos, já estamos passando disso. Então, valeu galera, compartilhem, entrem na nossa rede social, já está habilitada a opção de download, certo? E até a próxima. Valeu, hasta!